Para você que acompanha o canal Joga, canal jornalista Gilson Alves, estamos aqui no Espírito Santo, a construtora Jobim, para a gravação do programa especial pós-Copa do Mundo da Rússia 2018. Estamos aqui com os nossos convidados, Pedro Pavan, editor de esportes do Jornal Diário de Santa Maria, Ogier Rosado, apresentador do programa Zona Esportiva da TV Santa Maria, também Gustavo Jobim, empresário, admirador do futebol e presente nas Copas desde 2006, esteve na Copa do Mundo da Rússia 2018, seu filho também, o Gabriel Jobim, 10 anos, que esteve também nas últimas Copas do Mundo aí, também a gente vai trazer o depoimento dele. Lembrando que o canal Joga, nesse programa especial Copa do Mundo da Rússia 2018, tem o apoio de Construtora Jobim. A Construtora Jobim renova o centro de Santa Maria com o empreendimento Espírito Santo, uma obra deslumbrante com área residencial e comercial com escritórios e ainda um shopping ao ar livre. Vendas exclusivas na Construtora Jobim, telefone 3026 4040. Zumpnet, acesso à internet banda larga sem telefone, 24 horas por dia, sem limite de tráfego, sem planos de fidelidade ou conta fixa, na rua Professor Braga 125, sala 101, telefone 3219 0000 ou 0800 600 9867. Também Grupo Dornelles, precisando de dinheiro? Grupo Dornelles te dá uma mãozinha. Código de área 51, telefone 3084 5678. E Confraria del Pádel, 4 quadras de pádel cobertas, aulas práticas, toda uma estrutura com bar, vestiário, salão para eventos, telão para transmissão de jogos, sob o comando do professor Nilson Bracini. Fica na BR 287, número 240, no bairro Urlândia. Agradecendo a presença de todos, vamos nesse sentido aqui, meu agradecimento à presença do Pedro Pavan, editor de esportes do Diário de Santa Maria. Pedro, o assunto é Copa do Mundo da Rússia 2018. Começo perguntando para ti, então, qual foi a tua impressão dessa competição, o que tu analisou, teve alguma coisa nova, o que tu pode colocar como tua análise aí da Copa do Mundo da Rússia 2018? Como é que tá, Pedro? Tudo bem? Tudo bem, Gilson. Primeiro, obrigado pelo convite. Prazer aqui estar participando desse programa, né? Falar um pouquinho de Copa do Mundo. Todo brasileiro é um pouquinho apaixonado por futebol, né? Quem, se é o contrário, vai estar mentindo aqui, que não gosta pelo menos um pouquinho de futebol e de Copa do Mundo, né? Então é sempre um prazer a gente poder debater um pouquinho sobre esse assunto. Acredito que a França, ela já despontou lá no início, né, como uma das favoritas, né. Não chegou a ser uma surpresa ela conquistar esse título dessa forma, né, já que ela despontava lá no início, ficou favorita junto com o Brasil, junto com a Alemanha, né, com a própria Argentina que decepcionou nessa Copa do Mundo, né. Mas falando um pouquinho, resumindo então um balanço geral aí da minha avaliação da Copa do Mundo. Grande decepção, Alemanha, né? Ficou no meio do caminho e todo mundo esperava que a Alemanha fosse pelo menos passar de fase, né? Ficou pelo caminho. Brasil, não chega a decepcionar, o Brasil parou numa forte seleção que é a da Bélgica, né? A Bélgica jogou melhor naquela partida das quartas de final, isso a gente não pode negar. A seleção brasileira precisa amadurecer um pouquinho mais. Viu no seu camisa 10 aí uma esperança de poder conquistar esse hexa que não veio. Acho que ele mesmo falta amadurecer bastante ainda, é um jogador que tem algum comportamento questionável dentro e fora de campo, né? Então é um jogador que se esperava um pouquinho mais dele e ele ficou um pouquinho escondido, talvez por causa da lesão, não sei, a lesão que ele teve antes da Copa, né? Pode ter sido um dos fatores, né, que fez ele ficar um pouquinho escondido. Mas o Brasil não sai dessa Copa tão arranhado quanto saiu da última, né? A gente lembra daquele 7-1 lá que não foi muito legal. O Brasil sai dessa Copa um pouquinho melhor, bastante melhor do que saiu da última, né? Então, resumindo um pouquinho, minhas impressões sobre a Copa do Mundo gerais são essas. Ogier Rosado, apresentador do programa Zona Esportiva da TV Santa Maria, canal 19 da NET, ou ainda tvsantamaria.com.br, para acompanhar o Ogier Rosado, nosso narrador também das jornadas esportivas do canal Joga. Ogier, obrigado pela presença. O que pode falar a respeito da Copa do Mundo da Rússia 2018? Gilson, eu também vou analisar a Copa do Mundo pela parte técnica do futebol. O futebol hoje mudou muito no mundo, né? E não se ganha mais jogo fora de campo, jogo dentro de campo, né? E a gente viu, sempre falando, a Copa do Mundo é uma disputa que são 7 jogos onde tem que ter intensidade máxima. Então eu acho que teve alguns erros aí, principalmente o Brasil, de avaliação.
O Tite acabou morrendo abraçado com alguns jogadores, eu acho que isso é perigoso de treinador, e não é a primeira vez, a gente vê muito nos clubes isso, né? Acho que tem que mudar o viés do time brasileiro e tem que ter um pouco de jogador do Brasil, porque eu sempre digo que quem vai pra lá, como os jogadores Neymar, Coutinho, se ganhar ou perder a Copa do Mundo não muda nada. Perde identificação. Né? Mas tem jogador aqui no Brasil que da mesma qualidade, mas que tem algo mais a dar, e de repente poderia dar. Eu quero ver a Copa do Mundo assim, eu acho, e o Jobim teve lá já em várias Copas, pode me corrigir, ela está mudando um pouquinho, ela já não está tendo aquela importância que tinha antigamente para algumas seleções, principalmente da Europa. A gente vê lá que talvez times europeus se colocam acima das seleções. Tanto é verdade que a própria Espanha, né, trocou o técnico uma semana antes, aliás, um dia antes, em função de que o técnico do Real Madrid. Parece que os times europeus eles estão dando mais importância aos seus campeonatos, talvez uma Copa de Seleções da Europa, do que a própria Copa do Mundo. Concordo com o que o Pavô falou, a questão da França. A França ela vinha mostrando, né? E se a gente analisar, a França é um time que vem desde as suas categorias de base se mantendo jogando, né? Todos os jogadores começaram em categoria de base. Exemplo da Inglaterra também, o treinador da Inglaterra, o time da Inglaterra é um time que vem desde o sub-16, sub-15 jogando, né? Tem essa identificação com o país. E talvez seja esse o problema que está acontecendo com a Copa do Mundo, parecido com no Brasil. A falta de identificação de jogadores com o Brasil. Eles passam muito tempo fora do Brasil, né? E também, queira ou não queira, a situação brasileira parece que é a primeira vez, a situação econômica e política do Brasil teve um certo respingo na Copa do Mundo, porque, a meu ver, aconteceu aqui no Brasil, aconteceu na Rússia. A Rússia ela custou a comprar a Copa do Mundo. Quando o seu time começou a ir para frente, parece que o pessoal comprou isso, o Jobim vai poder falar porque esteve lá. E no Brasil ele sentiu isso, a gente acompanhou as Copas do Mundo, eu acompanhei a Copa do Mundo desde 70, pela televisão, nunca tive a chance de ir na Copa do Mundo, mas a gente via que a mobilização da população ela foi diferente. Ela começou a crescer um pouquinho, mas não foi nem perto, pelo menos aqui em Santa Maria eu vi isso em alguns locais, do que era em outras Copas. Então parece que o povo começou a aprender. Lógico, sem aquela demagogia, o Brasil ganhar o primeiro Copa do Mundo não muda a situação brasileira, não vai mudar, né? Mas parece que o povo nessa vez ele ficou um pouquinho, talvez pelos valores astronômicos. Eu acho que a CBF ela cometeu um grande erro quando ela falou assim, vou pagar 1 milhão para quem ser campeão, gasta 50 milhões para quem está lá na Copa. Eu acho que o povo sentiu isso, sabe, numa época de tanta crise, né? A princípio, assim, a grosso modo, a avaliação que eu faço é essa, a FIFA ela vai ter que se preocupar um pouquinho mais em valorizar, talvez agora aumentando o número de equipes, né? Mas parece que a nível de Europa, principalmente, a Copa do Mundo ela perdeu um pouquinho aquilo que era antigamente, porque os times parecem que colocaram acima das seleções. Gustavo Jobim, empresário, incentivador do esporte em Santa Maria, presente nas Copas desde 2006, estava na Copa do Mundo da Rússia 2018, na semifinal do jogo da França contra a Bélgica, também na grande final. Muito obrigado por nos receber aqui no Empreendimento Espírito Santo. O que tu pode falar a respeito, então, da tua impressão da Copa e também bastidores, já que estava presente lá na Rússia? Prazer receber vocês aqui no Espírito Santo, Gils, Pedro, Rogério, Gabriel. Né? Sobre a Copa do Mundo, né? A gente vê movimentos fora estádio, né? E esses movimentos mostram a importância que é dada a uma Copa do Mundo. O Brasil tinha uma esperança que o Brasil chegasse, pelo que veio fazendo, pelo que o Tite vinha fazendo nas campanhas da eliminatória, como chegou lá, chegou como um dos favoritos. Então o Brasil estava em peso lá, o Brasil muito brasileiro, era um dos países que mais se via nas calçadas, nos bares, nas ruas, muito brasileiro. Sobre a importância da Copa, a Inglaterra ela deu um sinalzinho que iria para a final. A Rússia foi invadida por inglês. Na semifinal, na final, porque a Inglaterra talvez fosse para a final, na final estava do lado do inglês. E conversando com outro pessoal fora ali, os caras vieram com a esperança de ir para uma final e de ganhar uma Copa. Não deu, mas eles já compraram a passagem lá, porque ele tem que antecipar a passagem para poder ir, então ele já estava lá. Então ele foi, torceu, na final acabou torcendo para a Croácia, mas ele estava presente lá, o inglês foi lá. Então, assim, ó, eles dão uma importância, né? A França,
A França, ela era um time que muito certinho, bem organizado, um técnico que conhece aquele time há bastante tempo, experiente, né? Que tipo assim, era a favorita para ganhar da Croácia. A Croácia jogou todas os mata-mata, ela jogou em pênaltis. Como é que é? Quantos ela fez pênalti? 3 vezes, 4. Tirou a Rússia, um jogo desgastante, né? Foi 4. E depois foi ali, jogou com uma França que Jogou espera. uma partida a mais, somando as prorrogações. Claro, e a França joga esperando. Contra a Bélgica, assim, ó, contra a Bélgica estava em cima da França nos primeiros 20 minutos. Estava em cima, dizendo, foi lá, uma bola parada, entendeu? O cabeludo, aquele grandão, o 8, não subiu. E o zagueiro lá, o Matutinho, matou. E depois dali, ó, a França se segurou, entendeu? E só esperou. E a Bélgica podia ficar o dia inteiro jogando, que não ia fazer. E não fez. Né? E contra a Croácia, da mesma forma, a Croácia, os primeiros 20 minutos, martelando, e eu assim, puta merda, eu torcendo pra Croácia, daqui a pouco a França vai fazer. Entendeu? Deu uma bola parada, entendeu? O goleiro da Croácia muito mal naquele dia. É um cara, imagina o estresse desse cara. Esse cara jogou duas mata-mata, ele foi nos pênaltis, né? E 3 prorrogações, né? Entendeu? Imagina como é que estava o estresse desse time da Croácia, entendeu? E daí a Croácia vai lá e consegue empatar o jogo. E daí aparece um pênalti que foi pênalti. Mas o cara no primeiro momento não deu. Daí veio lá o tal do VAR e dá o pênalti. Daí os caras. Como é que tu levanta o time desse? Né? E queira ou não queira, a questão da idade da Croácia, eu tive esse detalhe ali, as idades de cada jogador. Perisic 29, Mandzukic 32, Modric 32, mais alguns atletas com a faixa dos 30 anos. E isso, queira ou não queira, pesa ainda mais quando jogou 3 prorrogações consecutivas. E assim, ó, eu vendo assim um pouco, vocês também viram, eu acho que o time que mais jogou essa Copa foi a Croácia. O time que mais jogou. Se o Brasil tivesse... Literalmente também. Literalmente deve tempo. Se o Brasil tivesse a vontade, assim, 20% da vontade da Croácia de ganhar os jogos, nós era campeão. Porque assim, ó, a Croácia, com um elenco de 30 anos, né? Jogou, cara, reverteu o resultado, saiu atrás contra a Inglaterra, saiu atrás, reverteu, matou 2-1, mas matou lá no prorrogação. Então assim, ó, pô, e o Brasil não conseguiu fazer 2 gols na Bélgica. Mas é o que eu tava falando, Jobim, assim, o primeiro tempo. Tem a impressão que é onde o Brasil erra. Essa parte da vontade, porque tecnicamente o Brasil tem o que discutir. Né? Só que assim, ó, tu leva jogadores que já têm uma vida ganha, eles não vão dar 100% que dão. Mas tu levar jogadores, como a Croácia levou, que precisam, né? E eu acho que começa um exemplo na própria torcida e na sua presidente, que viaja para a Rússia em avião de carreira, se junta com... Ela faz parte, ela não se coloca... Não. Isso aí... Perfil dela, né? Eu sei que é o perfil dela. Mas ajuda. Né? Claro. No momento que tu te coloca numa posição assim, que tem um super Deus, que ninguém pode chegar perto de ti, que não sei o quê, então eu acho que aí tu mudou muito certo. A Croácia, ela só perdeu por quê? Preparo físico, ela jogou 3 partidos a mais praticamente, né? Uma partida a mais, né? Uma mais. A idade que pesou e logicamente não dá para tirar a qualidade técnica da França, né? Que a gente via ali. Mas se a Croácia também não tivesse jogado 1 ou 2 prorrogações, tivesse um pouquinho mais de preparo, né? Mas isso aí falou na vontade, perfeitamente é o que falta do Brasil. Os jogadores do Brasil chegam lá, bom, se eu ganhar ou perder, para mim não vai mudar nada. Ou aprofundando a questão do Brasil, por que o Brasil não ganhou? E eu que sou um admirador, sou do raiz, posso dizer que eu sou um jornalista raiz, porque assim, ó, quando eu vejo uma entrevista do Romário, do Ronaldo, sem exagero nenhum, eu fico arrepiado aqui, ó. No seguinte sentido, quantas vezes o Romário falando sobre questão de 1 dia ou 2 antes do jogo, 3, pensando, se eu dominar a bola, né, no lado esquerdo, eu vou bater de perna esquerda, eu vou puxar para dentro, eu vou dar um tapa para chutar em gol, ou se vier dentro da área, não domino. Escutei isso do Ale Menezes também uma vez, nunca dominei uma bola dentro da área, só finalizo de primeiro dentro da área.
Enfim, a cabeça, a concentração total no jogo. Eu sou do tempo que os jogadores tinham concentração na partida, no que fazer. Mesmo que eu não seja tão velho assim, eu sou desse tempo aí. E agora a gente vê para essa seleção, claro que tem a questão das redes sociais, a gente fica sabendo muito mais do que sabia antigamente. Mas o cara se preocupa em ir no cabeleireiro um dia antes, ou vou fazer a sobrancelha. Não é preconceito, é que essa transformação para mim de jogador em artista, por vezes atrapalha. Gostaria de saber de vocês se acreditam que essa transformação em artista também prejudica dentro de campo, porque eu não vejo tanto isso nas outras seleções. Eu acho sim, Gilson. Entra um pouquinho a questão que o Ogier falou, seleção brasileira, pelo menos na minha visão, daquela falta de entusiasmo que a gente via nas ruas há um tempo atrás. A gente não está vendo tanto essa questão de torcida mesmo, pessoas torcendo pela seleção, tem o orgulho de vestir uma camisa, botar a camisa 11 nas costas, Romário, né? Falo por mim, essa seleção eu não consigo enxergar um líder dentro dela. A questão da abraçadeira de capitão que o Trocando o rodízio. Isso pra mim escancarou que o Brasil não tinha um líder. Talvez tenha sido uma estratégia utilizada pelo Tite pra que... Tentar descobrir, né? Não existe isso no futebol. Exatamente, não existe. Tem que ter um capitão. Talvez o Desde Marcelo 2010 não tem o capitão. Talvez o Marcelo fosse a melhor opção. Jogadores mais experientes, com uma longa bagagem de títulos, né, no currículo. Mas essa seleção talvez... A gente fala ali em 94 Romário, Bebeto, a gente fala 2002 Ronaldo Fenômeno, Rivaldo. E essa seleção agora a gente falava em Neymar, mas Neymar talvez não represente tanto uma nação quanto esses outros representaram. O Neymar hoje, quando a gente fala dele... Não se questiona a qualidade, Não, questão ele é o comportamento. craque, o Neymar é um craque, só que o Neymar é 50% e 50%. Ou é 8,80, ou tu gosta dele ou tu odeia ele aqui no Brasil. Então acho que muito dessa questão que hoje falava ali, que a gente não via nas ruas, entusiasmo nessa Copa do Mundo, tem reflexo nessa seleção. Dois exemplos eu vou te dar assim, eu recebi essa semana um vídeo falando sobre um dos mais lindos para mim que teve no futebol brasileiro, que foi o gol do Falcão contra o Atlético Mineiro 2-1, né? Jogada com o Dario, com o escurinho, né? E ele erra em bola, porque se ele acerta bem ele não faz o gol, ele erra em bola, né? Mas eu ensino uma coisa que ele falou assim, na nossa época de concentração é usada para quê? Para a gente descansar, mas nós usávamos a concentração para quê? Bom, quem vai jogar com a gente aqui? Nós, jogadores, sem treinador, né? Isso que tu falou é verdade, eu não vejo isso na seleção brasileira. Outra coisa, a questão de um líder. 94, Júlio. Quem é que tinha de líder no Brasil? Dunga. Romário vai lá e resolve na frente. Não tem que marcar aqui. Agora, deixa quem é que metia o dedo na cara em quem desse o pontapé no Romário? Dunga. Né? Então os números, eu dou carrinho do início ao fim, tu vai lá e resolve. Tá? Um cara, eu digo assim, o Dunga foi um dos caras menos respeitados no Brasil, mas tem que respeitar, ele passou por 3 Copas do Mundo. Ele foi execrado numa, foi campeão na outra, né? E o Dunga é idolatrado no Japão e na própria Itália. Ele falou umas coisas muito erradas, mas ele veio para a internet falar, o Paulo César Cachorro, a respeito do Brasil. Eu acho que às vezes o cuidado tem um jogador que foi jogador, tem que ter cuidado de falar essas coisas. Mas uma coisa que ele falou é correta. O Brasil tenta copiar a Europa. Gente, pelo amor de Deus, o Brasil tem um futebol diferenciado, aonde a individualidade do brasileiro, a malandragem não pode ser abdicada. Isso tem que ter. Né? Foi o que fez o Dunga desde 94. Lá na frente, Romário e Bebeto, faça o que quiser, drible, porque aqui eu seguro a barra. Tu tinha o Dunga e tinha aquele outro Mauro Silva. Dando segurança. Igual, baixando a lei. Inter de Porto Alegre não foi multicampeão, que tinha o Caçapava não sabia dominar uma bola. Mas tinha o Caçapava, tu tinha Falcão e Kerpegene. O Caçapava chegava junto e o Falcão, tu tinha o Dario que fazia gol de canela. Dinho e Goiano na mesma linha. Exatamente. Mas ainda dentro dessa questão do próprio comportamento do Neymar, e eu sempre puxo pro lado do Romário, né? E diante das entrevistas que eu vi dele, a questão da relação com o próprio adversário. Ele, mesmo sendo marrento, dentro de campo, ele era parceiro, entre aspas, do adversário. E eu lembro de uma entrevista do Scheid contra um jogo, enfrentou o Romário. Scheid é jogador do Grêmio. Diz que ele passou o tempo todo conversando com o Romário, conversando com ele, e aí, onde é que vai depois, sabe, a festa que vai depois. O Romário tem um gol nele. Resultado, aos 35 e aos 40 do segundo tempo,
2-0 Flamengo, 2 gols do Romário no Maracanã, e o Scheid disse que inconscientemente eu não tinha coragem de chegar junto no cara porque ele me ganhou na malandragem. Ganhou, na conversa. Por quê? Porque agora o Neymar fica provocando, fica o tempo todo trazendo animosidade contra ele, e os adversários parece que vão dar no Neymar todo que vai fazer o revezamento. Cada um dá um pontapé nele, cada um leva amarela e pede desculpa para disfarçar. Ele não aceita nem a desculpa e isso o prejudica, por isso que ele não joga mais do que pode jogar. Ele é um baita jogador, a gente sabe, mas a questão do clima, ele cria um clima contra ele próprio. Tem essa impressão. Ninguém chega nele, né, Júlio? Tem que ter um cara, um treinador, para chegar nele, tem que ter um pai, tem que ter alguém. Age dessa maneira. Falta gente, ele, né? Ele é muito blindado. Muito blindado. As pessoas que cercam ele, né, protegem demais ele. E ele também não é um jogador que tem autocrítica, né? Ele não... Eu participava de um programa da Universidade Franciscana, da UFN, e a gente comentava sobre Copa do Catar. O Neymar vai estar com 30 anos na Copa do Catar. Tem razão. Ele tem 26 anos já. Ainda chamam de menino, Não, né? ele tem 26 anos amadurecendo, ele não vai amadurecer. Aí a não questão vai. é essa, 2020 no Catar. O Neymar, vocês imaginam o Neymar maduro ou ele vai seguir assim? Tomara que não. Ele vai seguir vai sim, seguir. ainda mais nesse time que ele tá. Eu sempre disse assim, ó, Ele por segue que assim. o Messi é o melhor jogador do mundo? Por que o Messi é o melhor jogador do mundo? Se alguém assistir um jogo do Messi, eu não sei quem é o Messi, mas jogadorzinho, porque o Messi passa 70% do jogo jogando simplesinho. Jogando com todo mundo, ele se dá conta que ele é um entre os 10, ou entre os 11. Né? Aí, de repente, o Messi pega uma bola e faz sucesso. O Neymar, ele quer resolver do início ao fim sozinho. Sabe? Muitas vezes ele tem chance de tocar de primeira, de sair de uma falta, mas ele quer resolver. Culpa de quem isso? Culpa de quem o treinou, né? Culpa de quem não o doutrinou e culpa de uma imprensa, né? Que quer transformar, ela tem sempre isso. É a Copa do Mundo do Neymar. Era a Copa, na época de 94, não é só do Romário. O Romário fez a partida, mas tinha um Dunga, tinha o Mauro Silva, todo mundo fez lá. Bebeto. Quer dizer, os caras querem transformar a Copa do Mundo. 70. O Pelé era um excelente jogador. Mas se não tivesse Gerson, não tivesse Rivelino, né? Eu, por exemplo, assim, para mim, a melhor seleção que o Brasil teve não foi campeão, que foi de 82. Né? Primeira vez que eu chorei. Qual é a semelhança entre 82 e 70? Nas duas não tínhamos goleiro, porque Félix era frangueiro e Monte Pérez era frangueiro. Tá? Na de 82, o Toninho Cerezo errou uma bola no meio de campo, não errou? Criticaram o Cerezo. Em 70, Brito erra uma bola no meio, o Uruguai faz um gol. A diferença é que 70 foi campeão e 82 não conseguiu ser. Mas time por time, para mim, 82 é a melhor seleção que o Brasil montou, tirando o goleiro. Né? E não tinha um jogador. Tu tinha Zico, tu tinha Sócrates, tu tinha Falcão, tu tinha Éder, né? Tu tinha Cerezo, tu tinha Oscar, Mazaga, Sócrates, Júnior, Leandro direito. Gente, né? Então assim, ó, esse erro de trazer só jogador de fora para o Brasil, que estão muito pouco tempo no Brasil, nunca jogou no Brasil como o Firmino. Nunca sentiram o calor de um campo. Nem na Copa, né? Então assim, ó, mesclando um pouquinho mais, colocando jogadores. Ficou aí esse Vinícius Júnior do Flamengo gastando a bola, Rodriguinho do Corinthians, Luan do Grêmio, Arthur do Grêmio. Leva meio. Mas o que jogou o Paquetá nesse início de ano, né? Leva meio a meio o time. Cara, os caras vão comer pelo prato de bola, os caras querem aparecer. Agora quem tá. O Jeromel tinha que ter chance. Outro jogador. O Jeromel não pisca. O Jeromel simples, né? Era o melhor zagueiro do Brasil atualmente. Melhor. Não pisca, ele não pisca. Só colorado. O Jeromel não pisca. Ele é concentradinho, ligado. O Brasil cometeu um erro esse ano do que cometeu em 78. Quem que o Brasil fez em 78? O Brasil deixou o melhor jogador que tinha atualidade no Brasil, que era Falcão, porque ele era um cara que tinha opinião, e levou Chicão do São Paulo. O Menotti disse, vão deixar o melhor jogador do Brasil fora. Levou Chicão e Batista. As panela do Tite agora, panela do Corinthians. Então eu achei, sabe? E para encerrar assim, eu acho que tem uma coisa no futebol que é um grande prejuízo do futebol hoje. E há muito tempo, chama-se empresário. É o cara que mais manda, né, Pafã? É o cara que mais manda, né? Os clubes, assim, ó, não. O Grêmio é um sucesso, hein? O Grêmio conseguiu vencer a questão do empresário, porque ele conseguiu manter os jogadores e tá com o time aí. Quem é que ganha dinheiro nesse negócio de venda e aqui, desmanchar time? Só empresário. Nós vamos chamar agora o intervalo, mas pra mim, de repente soa como uma bobagem para quem não acompanha muito futebol, mas desde o número da camisa, por que o Neymar virou 10 faz 3, 4 anos? Ele toda a vida jogou com a 11,
esse próprio tratamento especial, no final das contas, faz o cara se sentir, sou eu, vou jogar por mim e o resto não me interessa. Ele toda vez que jogou com 11, ele tinha que ser o 11, tem nessa 10, abraçadeira, para um cara que não tem uma liderança, ele tem liderança técnica, mas pra que dar 10 pra ele? Só aí já começa errado. Programa especial Copa do Mundo da Rússia 2018, gravação aqui no empreendimento Espírito Santo, na rua Venâncio Aires, no ar para a Construtora Jobim, Zumpnet, Grupo Dornelles e Confraria del Padel. Agora vamos a um intervalo comercial, daqui a pouco a gente retorna com a sequência desse bate-papo com Pedro Pavan, Rogério Rosado, Gustavo Jobim, também Gabriel Jobim. Em seguida a gente volta. Canal Joga volta com o programa especial Copa do Mundo da Rússia 2018, aqui do empreendimento Espírito Santo, na rua Venâncio Aires, no ar para a Construtora Jobim. A Construtora Jobim renova o centro de Santa Maria com o empreendimento Espírito Santo, uma obra deslumbrante com área residencial e comercial com escritórios e mais um shopping ao ar livre. Vendas exclusivas na Construtora Jobim, telefone 3026 4040. Também Zumpnet, acesso à internet banda larga sem telefone 24 horas por dia, sem limite de tráfego, sem planos de fidelidade ou conta fixa. Na rua Professor Braga, 125, sala 101, telefone 3219-0000 ou ainda 0800 600 9867. Grupo Dornelles, precisando de dinheiro? O Grupo Dornelles te dá uma mãozinha. Empréstimos pelo telefone, código de área 51 30 84 5678. Confraria del Padel, 4 quadras de pádel cobertas, aulas práticas, toda uma estrutura com bar, vestiário, salão para eventos, telão para transmissão de jogos, sob o comando do professor Nilson Bracini. Fica na BR 287, número 240, no bairro Urlândia. Voltando então com os nossos convidados, Pedro Pavan, editor de esportes do Diário de Santa Maria, Rogério Rosado, apresentador do programa Zona Esportiva da TV Santa Maria, Gustavo Jobim, empresário e incentivador do esporte Santa Maria, presente nas Copas desde 2006, estava na Copa do Mundo da Rússia 2018, juntos também com Gabriel Jobim, pode acompanhar as duas últimas Copas do Mundo. A gente fala, tem na parte que está indo ao ar, mas o intervalo foi bem proveitoso, que a gente conversou bastante também sobre futebol. Pedro, o que a gente pode retomar então como a questão não só do Brasil, a gente falou bastante do Brasil, mas França, Bélgica, Inglaterra, tu viu algo de novo no futebol em termos técnicos, em termos individuais, ou hoje é muito mais o conjunto que define os jogos, o treinamento, a identificação, enfim, quais os fatores que tu acha que que mais influenciaram para as equipes que foram bem na Copa do Mundo? Acho que do coletivo sempre ele vai sobressair contra qualquer individualidade, né? A gente viu bem o exemplo do Brasil, né? Que esperava muito uma individualidade do Neymar, não deu certo, o coletivo fracassou também. A Bélgica foi muito bem, acredito que foi uma boa surpresa nessa Copa do Mundo. A cada Copa do Mundo se fala da melhor geração belga, né? Até tem uma brincadeira ali que o nome da seleção não é mais seleção, né? É melhor geração. E esse ano eu acho que eles concretizaram esse rótulo deles e eles foram muito bem nessa Copa do Mundo. O ataque belga era muito forte, né? O ataque belga era muito forte, a defesa nem tanto. Agora quando o De Bruyne principalmente pegava na bola e tocava pro Hazard, o contra-ataque da Bélgica era muito rápido. A cada contra-ataque belga era um perigo para a área adversária.
O Japão sofreu isso, né? No último lance do jogo, o Japão viu bem esse contra-ataque. Talvez a ingenuidade deles também. Kamikaze, japonesa kamikaze. Foram muitos se atiraram pro ataque no último lance do jogo, isso não pode acontecer. 2-0. Não pode acontecer. Queria Mas botar 4. Mas a Bélgica foi uma boa surpresa, era uma seleção que se esperava dela e ela chegou até onde ela podia chegar. Parou numa seleção melhor que ela, que era a Isso não França. levou alguns jogadores, né? O volante levou uma Angolante, Bom volante. Não foi convocado, não entendi. Depois fui procurar, não tá machucado nem nada. O camisa 9 da Bélgica era um 9 que talvez faltasse para a seleção, né? Lukaku, um jogador que encaixaria muito bem na seleção brasileira. Não, jogou mal contra a França. Faz tempo, hein? Inclusive, E a gente falava mal do Luiz Fabiano, não sabia o que viria depois. falou do nosso intervalo, o que a gente tava... Foi bem, foi bem. Tava na nossa discussão acirrada no intervalo que tu falava do Gabriel Jesus e do Firmino, né? Que o Firmino não pode ser solução para a seleção brasileira. A gente acaba voltando sempre para a seleção na discussão, né? Porque é o nosso convívio. Mas é complicado também a gente colocar nas costas de um jogador que nem o Firmino, levando em conta o nosso passado, né? A gente tem Ronaldo Fenômeno, a gente tem Romário. Então, Careca, um pouquinho antes ainda. É complicado a gente colocar nas costas de um Gabriel Jesus e um Firmino um passado tão forte que nem a gente tem na seleção brasileira. Se não forem eles na seleção brasileira agora, quem seria, né? Sobre o Firmino que a gente falou no intervalo, desculpa, Gero. Aquela questão que de repente radicalizei um pouco, mas se tu chegares ao ponto de achar que o Firmino tinha que jogar, é porque tá tudo errado mesmo. Pega o histórico do Firmino, tem 2 ou 3 gols com a camisa da seleção. Então se tu acha que o cara que tem 2 ou 3 gols, faltou ele, aí seria diferente? Uma coisa é a fase que ele vive no Liverpool, outra coisa é a seleção. A gente queimou muito o Gabriel Jesus, né? Mais duas coisas. A França... Não fiz nenhum gol. Mas eu tenho pena do Gabriel O Jesus. centroavante da França não fez gol. Porque foi o Tite que mandou ele fazer aquilo. O centroavante da França não fez gol. Se tu voltar em 70, quem era o centroavante do Brasil em 70? Improvisar o Tostão ali, Não improvisar. fazia gol, mas todos os outros faziam. O que faltou pro Gabriel, porque se toda a seleção joga, Claro. o Gabriel passa percebido. Claro. Mas o Rogério eu acho que não é o Gabriel. Não. Eu acho que é o Tite. Por isso que eu tô dizendo, Mandou ele não ser- pode jogar em cima do Gabriel, Entendeu? em cima disso. Não. É responsável por uma equipe, é o treinador. Duas coisas que ele perguntou assim, em primeiro lugar, existe uma pesquisa científica de uma faculdade americana que chegou à seguinte conclusão: o único esporte coletivo que não tem um prognóstico correto é o futebol. Todos os outros esportes coletivos, 90% das vezes o melhor vai ganhar. O futebol tem detalhes e meandros que só o futebol tem. Então, às vezes, tu joga uma partida maravilhosa, dá 10 chutes em gol, o cara pega, bate no gol, o cara vai lá, faz de cabeça, faz de canela. Segundo lugar, a questão da evolução tática. Para mim, o futebol, nenhum esporte não evolui. Tanto é verdade que a última vez que a gente viu uma evolução tática foi Laranja Mecânica, a Holanda, em 74, 78. O futebol, hoje ele é coletivo, não adianta, ele tem que ser coletivo. Tu pegar hoje um Real Madrid, um PSG, um Barcelona, pode jogar a Copa do Mundo, é campeão. Tá? E também ficou provado nessa Copa do Mundo que só craque não resolve. Exemplo, Portugal não conseguiu com o Cristiano Ronaldo, a Argentina, o Messi não resolve sozinho, e o Neymar, seja o Neymar, botasse Pelé hoje. Tu sabia que na Argentina o time não queria o técnico? Sim. Então, Não precisa nem ir pra Copa. o futebol não é mais aquilo que tem um jogador que resolve, tem que ser o conjunto. Né? O conjunto falhou. Né? E a evolução tática do futebol, o Brasil ele cobra muito que a gente siga a Europa. Né? Tem que seguir a Europa, que eu acho um erro. Mas uma das coisas que a Europa faz, o Brasil não quer. No Brasil se exige que o treinador tenha um time escalado de goleiro à ponta esquerda. Não, na Europa o cara tem um esquema para cada jogo, tem um jogador para jogo. Quer dizer, o futebol ele tem... Quantos gols a França fez? França meio que o Corinthians, assim. Quantos gols? Só fez gol contra o Argentina. Vamos dar uma tarefa pro Gabriel. Gabriel, Fez quantos gol? gols da França aqui Da agora? França? Não. Vamos Contar aqui quem é a tabelinha. Fez muito pouco. Só contra a Argentina. Quem mais fez gol foi a Bélgica. Ó, Então assim, tem que ir somando aqui, ó. o Pedro falou, Depois tem mais a final, que eu não notei a final, mas tá? tem Evolução mais tática é uma muito final. pouco no futebol. Não, Não tem ainda, final. pessoal. Não vai sair muito daquilo do lugar comum. É um só. Mas aí, Rogério, que é Aí assim, soma O ABC. entendeu? Porque ele que tem que armar o jogador, armar o ser. time conforme Aí o soma jogador os gols tem, depois, entendeu? falta os quartos da Isso final. aí, França. e daí não é um esquema, é conforme a habilidade de cada E jogador. eu acho que o erro do Tite foi ele morrer abraçado assim, por exemplo. Se ele disse pra todo mundo que na Copa do Mundo tem 100%, tem que estar 100%, para dar 100%, 10%, não pode levar 3 jogadores machucados como ele levou. Né? Ele levou Douglas Costa machucado, se bem que melhorou, levou o Mascolar. Mascolar. Não, mas achei jogador, o próprio Neymar, Neymar voltando. né?
Tchê, não pode, tu tem que ganhar 100%. O próprio Foi Fagner 13 gols. né? 13 faz gols. gols. França. Então Esse. eu acho que eu volto a insistir naquilo que eu falei assim, ó, pra gente, o Brasil é pentacampeão mundial. O Brasil é o único time Só nós. que nunca ficou. Eu tava lá, os caras vêm me cornetear. Che, enquanto tu não for perda, tu fica quieto. Nós somos o único time que perde. É o único time E o que cara nunca aguenta, ficou fora de uma entendeu? Copa do O cara Mundo, aguenta. né? O time que tem um campeonato brasileiro como o nosso. Tchê, desculpa. A hora que a seleção brasileira vai dizer assim, irmão, nós vamos levar jogadores de fora, vamos levar o que tiver melhor, mas vamos levar gente aqui de dentro que precisa dar um pouquinho a mais. Né? Então acho que faltou isso no Brasil. O Brasil faltou levar gente daqui do Brasil e tinha muito bons jogadores. Mas o Renato. Ter sido no mínimo meio time que podia ter levado aqui, que ficou aí muito bom, que ia aparecer mais. Vamos tentar buscar, porque eu tava pensando nisso, ó, outra coisa cultural. Não se faz, entre aspas, e aí vai uma crítica. Eu sei que tem muita gente que trabalha bem na base, mas camisa 10 e camisa 9, porque o negócio é marcar e tu não vê mais. Outra coisa, escanteio curto. Eu cobro escanteio curto. E é mal. Cobra escanteio curto, a característica do meu time é essa, beleza, mas se tu tem um cobrador bom, o escanteio cobrado direto é lance de gol, todos. A estatística diz que sai mais gols no contra-ataque do que se eu bater o escanteio curto. Tá, mas isso para quem cobra mal. Se tu tem, aí vale vários âmbitos. Santa Maria, Chiquinho. Quem tem o Chiquinho batendo escanteio tem um bom batedor. Quem tinha o Arce nos anos 90, quem tem o próprio D'Alessandro, ou eu lembro 2006, não, vai mal. Jorge Wagner cobrando escanteio no Inter, era meio gol, é na área. Escanteio na área, e o zagueiro tem que cabecear, tem que chegar atropelando, o zagueiro tem que ser artilheiro. Tu teve Nelinho que batia que era louco, tu tinha Éder que batia que era louco. O que no Brasil tá faltando? E tu fala muito bem aqui, ó. Tu não tem mais lateral, não se forma mais lateral no Brasil. Né? Ou tu é volante, ou tu é zagueiro, ou tu é atacante de lado de campo. Tu não tem mais meia esquerda, tu não tem mais meia direita, tu não tem mais lateral. Não tem mais nada. Volante ou jogador que joga pelas pontas. Nem é pelas pontas mais, jogador de lado de campo com velocidade. Matador, quem é o matador que tem no Brasil hoje? É que hoje, assim, ó, hoje o goleiro tem que jogar com o pé, o zagueiro tem que ser craque e o atacante tem que marcar. Eu tô louco. A cultura não tem mais o 10, não tem mais o 9. Entendeu? E o escanteio cobrado curto parece também algo muito detalhista, mas no final das volta contas. aquilo que disse o Paulo César Caju. O Brasil não pode perder sua essência. Gente, lá na frente, bota lá Romário, Bebeto, vão fazer gol. Aqui atrás, eu tenho que ter um Dunga, um Mauro Silva, aquele que era do Grêmio, o Dinho Goiano. que eu vou... Uma questão o Gustavo Jobim tocou no assunto, a gente fala muito do Brasil, né? Mas a Argentina foi um grande fiasco também nessa Copa do Mundo, né? A questão técnica, a Argentina era uma seleção que eu tinha como uma das favoritas no início, também. Não pela zaga, obviamente, Tudo. mas o poder ofensivo da Argentina era enorme e o treinador me deixava de bala no banco. O Agüero ele botou no banco também durante o campeonato. Fez merda. Estranho. O Pavon, eu sei que é bom jogador, mas tá surgindo agora, aí não Mas, jogou tipo de assim, bala, o Messi jogou pouco. E é um treinador que não devia ter sido do Chile. Se ele seguisse o protocolo, fizesse o básico ali na seleção, a Argentina tinha ido muito melhor. Quando machucou o goleiro também prejudicou muito, porque os reservas eram fracos. Mas a gente pôde jogar em 2010 tava o Maradona, né? Sim. Treinador. Quando o Romero não pôde Uma ir. fiasqueira, entendeu? Assim, então a Argentina... E tem um monte de técnico bom. A Argentina tinha 3 técnicos na Copa. Sim, Tinha mas em outras o seleções. Peckerman na Colômbia, fazendo um baita no trabalho. Não, eu concordo, só que assim, o Guerrinho disse uma coisa muito certa. É um dos poucos caras hoje que falam alguma coisa correta desses comentaristas aí. Vocês estão falando, gente, primeira e segunda rodada, os ruins se acham bom e vão querer jogar bem. A partir da terceira, nenhum time ruim ganhou a Copa do Mundo. Vai ganhar sempre os mesmos. Ainda não tem essa expectativa de um time africano, um time asiático ser campeão. Tu vai ficar em França, Brasil, Argentina. Por isso que eu não pude torcer pra Croácia. Mas a Croácia, assim, ó, a Croácia, eu achava. Chegou. Sim, agora só um detalhezinho. Eu achava. E outra, hoje só tinha 2 times, né? Tu viu a primeira fase? Na primeira fase tinha uns 4 times que não dava, né? Tá? E agora querem botar 64 times. Esses outros 30 Vai dar mais ruim ainda. E sempre vai ter mais uns 5 bons e o resto tudo uma porcaria. Como diz o gaúcho, pra encher linguiça. Não, vai ser muito fácil. E vai perder a qualidade a Copa. Copa sem Itália, Copa sem Holanda. Olha, eu sou a favor de ter um ranqueamento.
Poderia Algumas mas seleções. Gilson, Porque aí chega na hora da Gilson, tabela. Mas classifica. Se tu tá bom, tu classifica. Sem Mas ela tem que cair no mesmo A grupo. Polônia, cabeça de Espanha, chave Itália. no jogo. Cai no mesmo A grupo. Polônia, Espanha, cabeça de Itália, chave no nas eliminatórias. Cair no mesmo grupo Espanha, Itália, Croácia. Vai ficar um fora. Mas não pode, não pode. Lá Só pode é no passar. chaveamento lá. E eles têm que organizar o chaveamento pra não botar esses caras juntos. Não botar muito time. Mas Mas agora- faz falta. Claro que faz. E sem falar em alguns jogadores que têm, entre aspas, o azar de nascer num país que não tem o Bale. O Bale nunca vai jogar a Copa O do Mundo. Salah, não Não, jogar. o Salah não joga nada, cara. Mas Ele não jogou, joga nada. Não, jogou Mas o pouquinho, Salah no pouquinho. Egito é um desperdício também, né? Tem razão, tem razão. Existem algumas coisas Tinha que complicadas. fazer uma seleção. Podia naturalizar um ou dois pro Brasil, né? Eu pegar Salah, o Lukaku. dele, esses caras. Não, mas isso aí não dá, Gilson. Como é que tu vai. Tinha o Brasil que tem um jogador bom aí. Gilson, só cara. pra Eu acho que a falha, Gilson, é do esquema tático. Do esquema tático e da motivação. O jogador, assim, ó, tu tem que fazer os caras dar o sangue. E não dão, entendeu? Não Só dão. pra te dizer, quando eu falo assim que tu precisa de gente que precisa querer crescer. Ronaldinho Gaúcho. Pra mim, não jogador do Brasil que o Brasil teve. Chegou um tempo que ele não queria mais jogar bola. Desperdício. Ronaldinho 2006 podia, jogou. podia ter jogado em 2014. 2010, 2014. O outro que 2006 falaram- devia ter jogado também, né? Outro que falaram ontem que largou o futebol. Foi, mas não jogou. O Pato ficou rico muito cedo. Ah, é? Ficou rico muito cedo. Era pra estar no auge agora, era pra ser um Aí 9. os caras ficam ricos muito cedo, Virou artista, não é mais jogador. tá? Então, no sentido que eu falo assim, Meu, que O Neymar tá no caminho. Quem estragou ele, Neymar pegaram a tá no namorada. caminho. dinheiro, que eu digo assim, ó, chega um ponto que os caras não têm mais interesse, né? O Ronaldinho podia estar jogando até hoje, tá? Podia. Então assim, ó, o Brasil tem que repensar isso. Eu preciso botar um time com jogadores que vêm da Europa, sim, tem. Mas se eu usar metade aqui do Brasil com jogadores que querem ainda ter alguma coisa a mais, que precisam crescer, que tem qualidade técnica, gente, nós tínhamos centroavante aqui. Eu já, vamos discutir bola parada. Sim, muita bola parada. Bola O Brasil parada. tomou. Olha só. Pega um histórico. 98. 2 gols de cabeça de escanteio do Zidane. 2002 ganhamos. 2006, de bola parada. No segundo pau do Zidane lá para aquele O Henry. o Henry. Tá. 2010, 2 bolas de escanteio, um chaveirinho chamado. Como é que é o nome daquele? Snyder. O cara tem 1,50 m, mete o gol de cabeça. E agora, 2014, começou a goleada Com 2 gols de cabeça. com bola de escanteio. E falando agora de em- novo. Falando em bola parada, mais de 50% dos gols da Copa foram bola parada. Isso é horrível! Qual foi a última Isso é horrível! Não tem jogada, não tem movimento, bola. Aí volta a entendeu? insistir qual foi a revolução que nós temos em futebol no mundo, não foi a Holanda com a laranja mecânica, depois ela pra cá isso aí. Nunca me esqueço a entrevista do Gamarra, uma vez nessas emissoras grandes aí. Ah, mas o Brasil toma muito gol de cabeça. Tá, velho, chega a 20, 30 bola na área. Vai ter um momento que alguém vai ganhar do zagueiro. O que tem que acontecer? Tu tem que tirar a origem da bola. Ah. Tu cobra do zagueiro, mas a bola chega 30 vezes. Né? Então assim, tu vai tomar. Por que faz gol de cabeça? Porque lá na origem de jogar, não deixa cruzar, não faz falta idiota, não faz falta boba. Aí que eu digo assim que a evolução do futebol não existe. Tecnicamente não existe. É jogada ensaiada, é jogada pra cá. Por que o brasileiro vai lá pra fora e dá errado? Porque os caras querem tirar o drible do brasileiro, né? Não vai driblar. Que jogou no Grêmio, jogou no Inter, que é de Pelotas, jogou na Rússia, qual é o nome dele? Mário Fernandes? Não, um canhotinho, como é que é? Tava aqui, vai ser. Eu fui pra lá, primeira bola que eu peguei, que eu parei de branca, não, fiz a de primeira. Porque lá é coisa assim, é um tipo assim, Mas o objetivo. Mas hoje, pra tu, como os times estão muito defensivos, né? Pra tu conseguir sobrepor isso aí, só através do drible. Por isso que eu digo, aí o Brasil não pode abrir mão disso aí. Douglas Costa foi o único que apresentou algo diferente. Foi né? muito pra Sim. cima. Exatamente. Aí se machucou. Mas assim, ó, tu não pode também ter um só pra resolver. Se tu tiver Neymar driblando, Douglas Costa driblando, Coutinho driblando, Foi. tu vai marcar agora, Neymar não vai sozinho. Assim como o Messi não resolveu sozinho para a Argentina, assim como o Cristiano Ronaldo resolveu sozinho para Portugal. E assim, se tivesse só Mbappé na França, não ter resolvido. A França tinha uma zaga boa. O Griezmann joga demais, não Griezmann parece muito muito. bom. Tu veio com Bom, dado, cara, tu veio com dado, quantos gols de bola parada? Mais de 50% Então tá, dos gols olha dessa só. Copa. Então tá, então aí tem um dado, mais de 50% de bola parada. Então quem tem que treinar? A marcação. defesa da bola parada. Mas dentro dessa questão da bola parada,
tem um dado importante também de frisar, que foi a primeira vez do VAR, né? E o pênalti também entra com bola parada. Esse VAR Verdade. tem que botar fora. Verdade. Não, próxima Aí, Copa. Como é que ficou essa conta do VAR? Contribui Como é que muito ficou a pra conta do estatística. VAR? Porque tem pênalti que os caras deram e voltaram atrás, e tem pênalti que os caras não deram e deram. Mas deu. Né? Como é que ficou a conta? Tem muito mais gol de pênalti em relação ao Ou o VAR resolve 100% do que acontece no futebol, ou tira o VAR. Tirou o VAR. eu tiraria, Eu vi o comentário do Casagrande antes de ali pela metade da Copa. O Casagrande deu um pau no VAR, entendeu? Tipo, E eu até achava que o VAR tinha que ficar. Não. Mas depois que eu fui pro estádio Daí e não. vi aquele negócio que o cara não deu pênalti, depois deu pênalti. É um saco. Aquele Deu. momento ali de parada, de indefinição do VAR. O VAR segue o que acontece no futebol americano, né, que ele é Desafio. essencial, é um desafio. É no vôlei hoje, é no tênis hoje, todos os lances têm que ser assim. Ou o VAR sai fora, porque assim, o que está acontecendo fora? hoje? O futebol, enquanto a FIFA tiver regras interpretativas, eu boto um lance ali agora, ele vai ter uma visão, eu vou ter uma visão, tu vai ter uma visão. Ou a FIFA termina, bom, bateu bola na mão dentro da área, não importa se bateu, é pênalti O pronto. juiz vai dar. Né? Nem Agora, se deixar a bola, interpretação, né? Então assim, ó, ou tu tira a regra interpretativa, é que nem o carrinho. Expulsaram o jogador do São Paulo agora no jogo São Paulo e Flamengo. Os dois eram carrinho junto. Deu pra E quem? o juiz deu o segundo amarelo pro cara de São Paulo, né? O carrinho era para ser abolido. Não, hoje fica a interpretação. Tem cara que dá carrinho violento e nem amarelo recebe. Às vezes tu dá um carrinho porque tu perde o tema da bola e tu é expulso. Então, outra coisa que a arbitragem geral, né, dá o amarelo por reclamação, mas não dá o amarelo para aquele cara que tá dando voador. A gente precisa encaminhar o fechamento do programa, por isso peço uma análise geral e uma análise final, já agradecendo a presença do Pedro Pavan, editor de esportes do Diário Santa Maria. O que pode falar para finalizar? O que a gente não tocou no assunto ainda, Copa do Mundo, que vem à tua cabeça aí, que a gente pode debater nesse finalzinho para encerrar aí, Pedro? Obrigado pela presença e pela despedida aí. Obrigado pelo convite, Gilson, né? Como eu falei no início lá, é sempre bacana debater sobre Copa do Mundo. Eu acho que a gente ficava aqui a tarde inteira agora, né? Debatendo, que a gente nem ia sentir, né? Agradecer também a parceria do Ogier e do Gustavo aí, muito bom debater com você sobre Copa do Mundo. Para finalizar, Gilson, falar de uma seleção que a gente não tocou aqui ainda, mas eu acho que a gente precisa enaltecer, que é o Uruguai, né? O Uruguai é um país muito pequeno, consegue formar sempre boas seleções brigadoras, né? Que é o que a gente sentiu falta no Brasil, né? A gente vê uma cena pra mim que marcou na Copa, é o zagueiro do Uruguai chorando em campo na eliminação. Na falta, antes de terminar o jogo. Antes de terminar o jogo. Que cena, cara. Foi uma das cenas da Copa do Mundo, chorando em campo, porque Digo, tava não ia acabando dar. um sonho. E não ia dar mais. Não ia Desculpa dar te mais. interromper, mas aquela seleção do Uruguai me lembrava muito de 94 pelo Exatamente. seguinte, um ataque indiscutível, Exatamente. Cavani, guardadas Soares, as proporções, eu digo, não como cada um sozinho, Uma mas eu dupla. digo a dupla. Cavani e Soares me lembravam Muita muito falta, Bebeto e Romário. Cavani fez muita falta no jogo contra a França. Então, Concordo. É O Uruguai, só comovente a entrega dos Exatamente. uruguaios. E não só tática do Cavani, né? Mas como presença, né? Olha o Muslera, né? Aquele peru ele não toma, cara. Não. O time tava, sabe? O time já entrou perdido, já entrou derrotado sem o Cavani. E sem frescura, né? Com a identificação, Sim. chorando pelo país. Eles chegam na faixa dos 30 anos, já fazem tudo para querer voltar, jogam apenas no time de origem. Toda essa identificação que eu sinto falta no é Brasil. uma seleção aguerrida, né? Aguerrida, não desleal, mas eles chegam muito forte. Em nenhum momento Mais são aguerrida desleais. que a Argentina hoje. Exatamente. A Argentina apanhou da Islândia. Onde é que vocês viram a Argentina apanhar no jogo? Pegou da Islândia. Bem, apanhou bastante. Obrigado, Pedro. Rogério Rosado, apresentador do programa Zona Esportiva da TV Santa Maria. A gente agradece a tua presença, a tua participação. Nosso narrador também das jornadas esportivas aí do futsal no momento. A gente vai voltar a transmitir outras modalidades também, mas no momento é o futsal. E o que tu pode falar sobre Copa do Mundo? O que a gente não tocou aí? Algum ponto que tu julgas importante? Pedro. Eu vou ficar aqui com uma entrevista que eu vi do Robinho, quando o Robinho voltou da Europa, e alguém perguntou para ele assim, numa entrevista assim, por que lá na Europa se assiste futebol no metro do campo? Porque na Europa, eu jogando pelo Barcelona, eu tomo 5 do Real Madrid, ou vice-versa, eu saio do jogo e vou para casa porque lá é tido como um jogo de futebol. O Brasil tornou o futebol algo chato, nojento, de briga, de
de raiva, de rancor. Você sabe disso, eu passei pelo momento da minha vida que eu nunca tinha passado, que eu fiquei dentro de um vestiário cercado por 30 torcedores com risco de vida lá em Pelotas. Tu tava lá? Tava, eu filmei. Então assim, por que é isso? Porque a nossa imprensa, infelizmente, Pavan, ela acaba transformando o jogo numa guerra. Né? Gente, nós temos aqui no Campeonato Brasileiro 20 times, um vai ganhar e 19 não vão ganhar. A Copa do Mundo, a Croácia chegou na Croácia e foi endeusada pelo segundo lugar. A única final da A Croácia. Bélgica chegou na Bélgica endeusada pelo segundo lugar. A Inglaterra foi endeusada pelo quarto lugar. No Brasil, tem você, se não for campeão, não vai. Aí tu perde um jogo, tu perde um Grenal, a imprensa, aí vai tu no Portão Nova, aí tu tem uma população que ela já é sofrida, né? Então ela vai para o mundo de futebol, ela não vai para se desopilar, ela vai para brigar, é meia dúzia, mas essa meia dúzia, infelizmente, tá? E eu fico aqui com a palavra do Martin Luther King, quem vai terminar com o mundo não são as pessoas ruins, que são poucas, são as boas que não se mexem, né? E no futebol é isso, o dia que no Brasil aprender que futebol é mais um jogo de futebol, que vai ganhar, vai perder, vai empatar, que o Brasil é pentacampeão mundial, que o Brasil nunca perdeu uma Copa do Mundo e que precisa dar tempo para que as pessoas façam, que não se use política, quando eu falo política, é a política idiota de um patrocinador pagando e obrigando que o cara jogue. Não! E colocar gente identificada com o Brasil, concordo com o Uruguai. Gente, aqui no Brasil criticaram o Casemiro porque chorou. Foi ou não foi? Thiago Silva? Thiago Silva chorou aqui, né? Cara, que lindo foi jogar. É emoção? É emoção? Tu vê jogadores da Alemanha saindo chorando, mas no Brasil se chorar, não. Então, tu quer uma coisa de uma maneira e tu exige outra. O Brasil tem ainda o melhor futebol do mundo. Tem, então é verdade que os times do mundo aí vêm buscar no Brasil. O Brasil tem que ter a sua essência, aquela da malandragem, do drible. Concordo com o Jobim, atrás alguém que faça o trabalhinho aquele de chegar, resolve lá na frente lá. Mas que a imprensa trate todos igual. Não é a seleção do Neymar, não é a seleção do Romário. A seleção é nossa. E a seleção é nossa, e a imprensa tem isso de fazer. É tão chato que teve um narrador que dizia assim, falta no Neymar. Não foi no Neymar. Toda falta no Neymar. Eles acabam criando esse asco. Por que o Neymar ficou malquisto? Por causa disso que criaram nele. Um pouco é culpa dele? É porque não foi bem assessorado. Então, o Brasil tem chance de ser campeão mundial? Tem. Vai ser sempre não, porque o futebol tem detalhes, né? Mas o dia que a gente aprender que futebol é mais um jogo só, né? Que vai ganhar, vai perder, às vezes o melhor não vai ganhar, porque tem detalhes, às vezes o mais ruim, o Inter jogaria Jobim 10 vezes com o Barcelona e perderia 9. Isso, mas ganhamos um time que ganhar, uma bola daquelas que foi. Gente, é assim o futebol. Por isso tem essa pesquisa científica. Mas o Inter sabia como da superioridade do Barcelona. Como jogar. É tu saber o teu tamanho, isso. Sabe? É tu saber aquilo que tu pode. Se eu posso narrar um jogo de futsal, eu vou narrar. Eu vou me botar a narrar um jogo de Copa do Mundo? Não sei. Mas o futebolzinho, o salão, eu faço mais ou menos. Quer dizer, é essa humildade que no Brasil, de aprender essa humildade que tem, de que ele tem potencial para jogar. Não pode abrir mão do seu futebol malandro, né? E consanguíneo, tá? Eu tenho que ter, por exemplo, um jogador do Rio de Janeiro, carioca, malandro, mas eu tenho que ter um gaúcho que dá pau, que chega junto, que divide, vira na cara. É isso aí, é essa mistura, tá? Eu não posso só ter gente faceira e não posso só ter gente truculenta. Eu tenho que ter o meio tempo. Se pegar na história do futebol brasileiro, sempre foi assim. Tu tinha Gerson, Rivelino, tu tinha Carlos Alberto, mas tu tinha Carlos Alberto batendo lá atrás, Brito que dava aquele horror, o próprio centro médio do Brasil. Futebol é imposição física também, né? Tem. Quando eu falo bater, velho, é imposição física. Figueiredo não perdia o dividido porque ele corria com os cotovelos abertos, ninguém dava. Teve uma jogada do radar que o Felipe Coutinho bate no radar e volta e cai. Tem razão. Segundo gol da Bélgica. Esqueça do mesmo tamanho. Segundo gol da Bélgica. Tchê, toma cartão amarelo por causa de uma reclamação e não toma. Mas dá uma paulada no cara no meio de campo para o cara sair com a bola, passou por 3 ou 4. Tá no meio ali. Aí é um cartão amarelo justificável. Aí tu dá licença, passa. Uma coisa que o Neymar disse ontem. Por que eu não consigo jogar? Porque eu não vou pedir licença para os caras, eu tenho de bola, os caras não vão deixar, me derrubam. Fazem com o Neymar o que o Brasil não faz com os outros. Isso. Obrigado pelo convite, chamando com vocês aí. Valeu, Gero. Gustavo Jobim, empresário, incentivador do Esporte Santa Maria. O que tu pode falar nas tuas considerações finais sobre Copa do Mundo? Eu tenho mais agradecer de estar aí com o Pedro, com o Rogério, contigo, com o Gabriel. Né? O Gabriel também vai falar aqui. E dizer o seguinte, que pra mim é muito bom ficar falando de futebol, porque é a primeira vez que eu participo de um programa assim,
né? E é legal, entendeu? Falar de futebol, assim, cada um com a sua opinião, cada um com a sua visão, né? E dizer que futebol é isso aí, né? Futebol não existe favorito, né? Tipo assim, todo mundo achava que o Brasil ia ser campeão. Eu achava, todo o Brasil achava, o pessoal foi um monte de gente lá pra Rússia para comemorar. Não deu, entendeu? Talvez o Qatar também não deu de novo, né? Eu disse pro Gabriel, o Gabriel teve no 7-1. Segunda Copa do Gabriel. Eu tive no 7-1, né? E daí agora já perdeu o segundo, disse pro Gabriel, mas eu nasci em 71, fui ser campeão em 2000 e... não, fui em 94. Foram uns 20 e poucos anos, entendeu? E depois logo ali já deu outra Copa, né? Que a gente teve Então assim, ó, a Copa do Mundo a gente não sabe. Agora a gente não pode perder, né? Não pode perder de jeito nenhum que isso aconteceu nessa Copa aqui. Tipo, deu se vira como brasileiro não torcendo pro Brasil. Isso é absurdo. Isso meus não colegas pode ficam nunca, independente do técnico, independente da equipe, independente do que está acontecendo na CBF, independente do que está acontecendo no país, a gente é brasileiro, nós somos a melhor seleção do mundo pela história e pelos números. Ninguém é penta, só o Brasil é penta. Então, a gente, brasileiro, nós temos que ter orgulho dessa seleção e do nosso futebol, porque é uma das coisas que nos orgulha. Nós temos tanta porcaria nesse país, mas o futebol é uma maravilha, entendeu? Nós temos o nosso futebol. Os nossos jogadores são os jogadores mais bem pagos. Aquela seleção brasileira ali era a seleção mais bem paga do mundo, nos seus clubes. Então, assim, ó, a nossa seleção é maravilhosa, nós temos que sempre torcer pela amarelinha e sempre pelo Brasil. Essa mensagem que eu quero deixar. Brasileiro, torce pelo Brasil. Torça, é motivo de orgulho nosso. Nunca conta, independente do cabelo do Neymar, independente das atitudes do Tite. Eu não gostei do Tite, eu não gostei do cabelo do Neymar, mas eu fui lá, eu vou de novo, entendeu? Eu sou apaixonado, eu fiz evento aqui, entendeu? O time que eu mais torço é o Brasil. É a seleção brasileira. O time que eu mais sou apaixonado é a seleção brasileira. Depois eu vim de Santa Maria, depois eu vim de Porto Alegre, mas o primeiro é o Brasil. É o Brasil, porque é o Brasil, é a amarelinha. Então assim, ó, a mensagem que eu quero dizer é o seguinte, ó, vamos se orgulhar do que a gente tem de bom. E a nossa seleção é motivo de orgulho, é a única seleção pentacampeã. Valeu, então, programa especial Copa do Mundo da Rússia, o pós-Copa do Mundo da Rússia 2018 para a Construtora Jobim, Zumpnet, Grupo Dornelles e Confraria del Padel. Depois dessa gravação, iremos passar pela edição do Johnny Dornelles, responsável técnico para encaixar intervalos comerciais e também para que a gente possa aí colocar em seguida, na próxima semana, no canal Joga, canal jornalista Gilson Alves. A gente pede seu acompanhamento, mande sua opinião, sugestões de pauta e a gente pede então seu acompanhamento nas redes sociais. Curta lá canal Joga, canal jornalista Gilson Alves. Valeu, um abraço! Feito.